Bom dia, boa tarde e boa noite, galera. Sejam bem-vindos a mais um episódio do SagaCast. Hoje pra gente estar conversando um pouco sobre o livro A Arte de Viver, tá? Do Epicteto. Vou só dizer até os comentários, realmente essas lives solo eu não curto deixar parte dos comentários aqui, porque eu perco bastante foco. Então, como eu vou estar falando e tal, não curto muito. Beleza, mas aí qualquer questão de pergunta, vocês podem estar botando nos comentários. Na verdade tem até um negocinho aqui que dá pra topar e ver a parte da live, fazer as perguntas. E bora lá. Hoje mais um Saga do livro do mês de dezembro, tá? Foi um pouco antecipado, na verdade foi muito uma questão de agenda com o pessoal. Eu não consegui colocar ninguém para essa semana e decidi adiantar essa live, que seria a última do mês, como normalmente é. Eu acabei nem divulgando, tal, qual seria o livro, vim mais trazer mesmo conteúdo. Esse livro, Arte de Viver, eu acabei comprando ele um pouco, na verdade, errado. Eu já tinha feito uma live aqui, acho que foi a de maio, do Saga do Livro, que foi para falar de um livro chamado A Arte de Viver, porém, não era exatamente esse livro do Epicteto. Na verdade, foi um livro do Thich Nhat Hanh, que é um dos criadores do Mindfulness, assim, um dos principais defensores da arte lá, da atenção plena. Só que eu acabei comprando esse, confundi, mas acabei gostando bastante e por isso que eu estou trazendo hoje aqui para comentar com vocês. Como funciona? Normalmente eu acabo trazendo alguns trechos principais aqui do livro e vou discutindo sobre eles, faço algumas relações também com princípios da psicologia, certo? É um livro super bonzinho de ler, assim, ele tem, na verdade, até esse formato que normalmente, sabe, tem um grande espaço, assim, entre os trechos. Por quê? Porque ele, na verdade, é feito de vários recortes, tá? De discursos do autor durante seus anos aí como filósofo. Epicteto, ele foi um grande filósofo do estoicismo, tá? Um tipo de linha filosófica mais romana do que grega. E ele nasceu como escravo em 55 depois de Cristo, no século I. Então ele acabou sendo enviado para Roma para estudar, principalmente ele nasceu mais no interior, acho que no estado de Frígia, ali na região romana. E depois disso, tem o nome do imperador, acho que aqui, Domiciano, ele acabou expulsando os filósofos durante seu reinado, e lá em 94 o Epicteto ele foi para a Grécia, e lá ele fundou sua escola, no qual um dos alunos mais conhecidos dele é o Marco Aurélio, que se tornou depois um dos grandes imperadores de Roma em seguida. E tem um livro também bem legal que é chamado Meditações, que também traz princípios estoicos, só que o Meditações ele é como se fosse um diário, então assim, ele não é uma leitura muito fácil de estar se fazendo. E até uma das lives que eu fiz aqui de psicologia e performance, conversei com o Kael sobre desempenho, com produtividade, a gente trouxe muito da parte filosófica, sabe? De como surgiram esses princípios. E lá ele traz um pouco, por exemplo, de algumas indicações de estoicos, porque tem muito disso. E como vocês vão ver hoje aqui na live, eu vou falar bastante sobre assuntos como produtividade, sobre propósito de vida. Isso está muito ligado a princípios estoicos. Porém, tem um ponto. Alguns trechos que eu vou trazer aqui da live, cara, eu discordo um pouco. Eu acho que é um pouco extremista, sabe? São ações que fazem com que você deveria ser uma pessoa que se isola e entender que na busca dos seus objetivos você tem que passar por cima de tudo e todos. E até certo ponto isso é um pouco extremista, assim, e várias situações, vários comportamentos que ele prega aqui são um pouco exagerados. E eu acabei nem separando muito deles. Eu trouxe mais realmente trechos que eu achei legal pra gente estar podendo discutir, pontuando aqui, e não esses mais exagerados, acho que eu vou deixar essa palavra mesmo aqui pra gente definir. Mas bora lá. Eu separei alguns dos trechos e não tá numa ordem cronológica, porque na verdade as discussões trazidas por Epicteto são vários temas diferentes, só que eu acabei organizando os principais pontos. E eu vou estar lendo para vocês alguns e estar comentando sobre eles, tá? Essa é a proposta para a live de hoje do Saga do Livro. Então, na página 15, tá? Desse livro que eu tenho aqui, aliás, é um ponto importante. Ele é uma tradução / adaptação da Sharon Label, tá? Que é uma escritora e estudiosa de filosofia dos Estados Unidos. Então, eu acabei trazendo realmente como uma forma de... Eu preferi pegar essa versão dela, até porque eu comprei sem querer. Tá confundindo com outro livro, como eu havia comentado, mas que eu sei que tem outras traduções, mas dentro dessa tradução aqui, vale a pena a gente estar conversando
sobre esses pontos. Então, nessa página 15, principalmente que eu vou comentar nisso, é um comentário dela, não é uma frase específica do Epiteto. Ela traz assim, falando um pouco sobre como a sociedade encara a riqueza, o status. A sociedade encara a realização profissional, a riqueza, o poder e a fama como desejáveis e admiráveis. Ele vê tudo isso como incidental e irrelevante para a verdadeira felicidade, o Epiteto. O que importa de fato é o tipo de pessoa em que nos transformamos e o tipo de vida que vivemos. Então, algumas coisas, é importante estar trazendo isso, que muitas coisas na nossa vida, elas não estão sobre o nosso controle, tá? E dentro aqui dos tópicos que eu vou estar conversando com você, a gente vai perceber muito dessa filosofia aqui do Epiteto, de ele pregar muito mais uma riqueza pessoal, interior, e você se sentir bem, você está feliz com o que você está buscando e não necessariamente uma riqueza material, tá? Então ele tem um pouco dessa pregação dentro aqui da sua linha filosófica. E ele traz logo no início, quando traz lá um manual para a vida, que é o principal texto criado pelo Epiteto, é o seu recorte de vários discursos realizados. Primeiro diga a si mesmo o que você deveria ser, depois faça o que tem que fazer. Então, o que acontece? Um ponto logo de início que ele traz após essa declaração é que algumas coisas estão sob o nosso controle e outras não. Só depois de aceitar essa regra fundamental e aprender a distinguir entre o que podemos e o que não podemos controlar, é que a tranquilidade interior e a eficácia exterior tornam-se possíveis. O Epiteto ele prega muito isso, e é um ponto interessante, de que a gente se perde muitas vezes em tentar modificar e controlar coisas que estão fora do nosso controle. Isso acaba sendo uma perda de tempo. Sabe? A gente não é ensinado a fazer essa distinção entre aquilo que a gente pode controlar e causar mudanças e aquilo que realmente a gente não tem o que fazer, mas que podemos sim pontuar algumas coisas. Mesmo, por exemplo, essa live, eu não consigo controlar o que vocês estão aqui assistindo vão fazer a partir desse momento, escutando o que eu estou trazendo. Mas, de alguma forma, eu posso tentar orientar e passar ensinamentos que talvez modifiquem as suas escolhas no futuro. Porém, eu não tenho esse controle. Eu não consigo controlar, por exemplo, o que vocês vão fazer. Se vocês vão entrar nessa live, se vocês vão sair, se vocês vão parar agora, se vocês vão continuar, vão assistir até o final ou não. Então, todo esse processo de escolha, eu não tenho esse controle, mas eu posso sim ter influência nisso, ok? O que eu posso controlar é eu tentar ligar essa live, fazer ela aqui, por exemplo. O que eu posso controlar é, eu tenho como um dos meus propósitos de vida ser uma pessoa que ajuda o próximo. O que está dentro do meu controle é me organizar de alguma certa forma para conseguir ajudar ao próximo, sabe? Como é que eu posso ajudar o próximo? Então, talvez eu nem ajude. Talvez eu não consiga modificar a situação de uma outra pessoa, mas eu posso tentar, com minhas ferramentas, com o que eu tenho, modificar um pouco a vida dessa outra pessoa. Outro ponto, dando continuidade ainda desse tópico, é que se você acha que tem domínio total sobre coisas que estão naturalmente fora do seu controle, ou se tentar assumir as questões de outros como se fossem as suas, sua busca será distorcida e você se tornará uma pessoa frustrada, ansiosa e com tendências a criticar os outros. Não é realístico esperar que as pessoas vejam você da mesma maneira que você se vê. Então, são dois trechos diferentes, tá? Não estão nas mesmas páginas, mas eu acabei trazendo eles em seguida porque o que a gente percebe é como muitas vezes a gente tenta ajudar o próximo, por exemplo, ou então fazer modificações em um determinado contexto que envolve pessoas e que até certo ponto a gente pode sim ter um domínio, sabe? A gente pode sim causar modificações que tenham um impacto. Porém, existe também um limiar de até onde eu consigo estar fazendo isso pelo outro. Tem coisas que só a pessoa pode fazer por ela mesma. E muitas vezes a gente não entende muito dessa ideia e acaba tentando causar mudanças. Tem um trecho muito interessante que eu já conversei bastante com os atletas que eu trabalhei, no sentido que o que você pode controlar são os seus treinos, são o quanto você vai estar se esforçando ali para estar se capacitando cada vez mais. E você pode até chegar na competição e, por exemplo, no caso de atletismo, você bater o recorde. Seu recorde pessoal e até o recorde mundial. Mas você não tem o controle de que o atleta do seu lado não vá conseguir bater o recorde além do que você bateu. Então, esse é um ponto muito interessante, porque você só pode realmente estar controlando coisas que estão ali ao seu redor, sabe? Atitudes e ações que você pode sim causar modificações, que muitas vezes depende de você.
Então, o atleta lesionado, ele não tem o controle de quando a lesão vai sumir, mas sim dele estar se empenhando em todo o processo de recuperação, de reabilitação. Isso ele tem controle. Mas ele não tem controle de que será que ele vai se recuperar, ele não tem controle se ele vai sofrer outra lesão, porque muitas vezes a lesão não é o que depende só dele. Também a lesão é uma resposta do corpo, e nem do seu próprio corpo você tem 100% de controle. Faz sentido? Isso é um ponto importante para a gente já estar trazendo alguns princípios que o Epicteto traz desde lá no século I e que hoje se aplicam muito bem. Até mesmo uma das propostas que a autora, a tradutora, ela acaba fazendo, a Sharon, quando ela traz esses recortes dos discursos de Epicteto, para a gente estar refletindo um pouco. Na página 25, essa é muito bom, porque ele começa a falar um pouco sobre desejos e aversões. E aí, ele traz assim: desejos e aversões, apesar de poderosos, não passam de hábitos. E podemos treinar para ter hábitos melhores. Reprima o hábito de sentir aversão por tudo aquilo que está fora do seu controle. E em vez disso, concentre-se em combater as coisas que estão ao seu alcance e que não são boas para você. O que o Epicteto traz aqui, gente, é muito legal porque ele fala de como a gente tenta cria uma versão, na verdade, nem tentar, a gente cria uma versão de tudo aquilo que não está no nosso controle, porque se torna uma certa segurança, que se eu não posso causar modificações nisso aqui, então prefiro até me afastar, eu não gosto daquilo. E muitas vezes o problema é que o seu foco está errado. O problema está em que você está tão focado em mudar algo que está fora do seu controle que você deixa de estar dando atenção para aquilo que sim você pode modificar. Isso eu vou trazer mais à frente também, sobre você estar identificando os seus pontos fortes e estar trabalhando em cima deles. Não é simplesmente você fazer qualquer coisa e acreditar que tudo que você se dedicar você vai ter sucesso, porque talvez não vá. O ponto é que muitas vezes você precisa encontrar aonde você quer estar trabalhando e aquilo que você é bom e sim aperfeiçoar isso. E não tá fazendo isso porque você tem desejo apenas disso e tem aversão de outras coisas. Não. Mas sim pelo fato de que, muitas vezes, ao criar essa aversão, você está se fechando para ver as portas que deveriam ter um pouco de atenção e que você sim poderia até causar uma pequena mudança, mas não controlar. E aí dá um grande pulo, na página 66, tem outro discurso do Epicteto que ele traz novamente essa questão do desejo e da aversão. Que ele traz assim: a maioria das pessoas costuma iludir-se pensando que liberdade consiste em fazer o que é agradável ou que proporciona conforto e facilidade. A verdade é que aqueles que subordinam a razão a seus sentimentos do momento são, na realidade, escravos de seus desejos e aversões. Não estão preparados para agir de forma digna e eficaz quando ocorrem desafios inesperados, como é inevitável acontecer. O que o Epicteto acaba trazendo, ainda continuando nessa temática aqui do desejo e aversão, é que as pessoas entendem e muitas vezes estruturam que eu só vou ser feliz se eu fazer apenas coisas que são prazerosas, e aquele papo de trabalho com o que você gosta, você vai ser feliz sempre, você não vai entender o trabalho como trabalho, vai ser outra coisa. E não existe. Em qualquer função que você venha realizar, vai ter um trabalho mais oneroso. Você vai ter até uma certa aversão por ser algo que você não quer. Normalmente aquela parte mais burocrática, mas que é necessária. Faz parte daquilo que você escolheu. Então, por mais que não seja aquilo realmente que dá o desejo e te fez escolher aquela profissão, mas é aquilo que é necessário. Então, quando a gente pega uma situação de um atleta, ele até traz aqui também o caso de atletas olímpicos já da época lá, em Roma antiga, e também depois na Grécia, nem tudo é perfeito. Talvez ele goste da sensação de vencer. Talvez ele goste até dos treinos em si, mas nem todo treino vai ser prazeroso. Nem toda a abstinência que ele vai ter que ter em relação a momentos de lazer, em relação a ter o sono regular, a alimentação, vai ser prazeroso. Não. Talvez até ele tenha uma aversão para aquilo. Mas o ponto é, ele precisa fazer. E a felicidade dele está condicionada a esses momentos que são de desejo e também a situações que ele cria uma aversão, mas que são necessárias durante a sua trajetória para se alcançar o que a gente chamaria de felicidade. E a felicidade acaba sendo algo muito mais pessoal e não ligada a bens materiais e status que você conquista, mas uma sensação de que eu me tornei e consegui conquistar algo que eu estava buscando, sabe? Aquilo que eu gostaria para mim. Então, é muito legal quando a gente entende essa perspectiva de desejo e aversão, que na verdade é muito mais um hábito nosso querer algo muito e querer se afastar de outra coisa porque a gente não tem controle,
e querer algo porque a gente tem um certo controle, teria certa facilidades e comodidades, e que sim é bom, sabe? A gente não tem que negar nenhum nem outro, mas sim tentar combinar isso, entender que ambos fazem parte da nossa vida. E aí, na página 27 e 28, ainda falando um pouco desse tema, tem um discurso que é: veja as coisas como elas são. As circunstâncias não ocorrem para entender as nossas expectativas. Os fatos acontecem como tem que acontecer. As pessoas comportam-se de acordo com o que são. Acolha as coisas que de fato conseguir. Abra os olhos, veja as coisas como elas são e preserve-se assim da dor causada pelos falsos apegos e os estragos evitáveis. Aí na página 28 ele traz: não são as coisas que nos perturbam, mas a forma como interpretamos seu significado. As pessoas e as coisas não são como desejamos que sejam, nem o que parecem ser. São aquilo que são. Então, o que acontece, gente, é que muitas vezes na vida a gente acaba pegando pontos e criando conceitos e caixinhas e colocamos situações e momentos e pessoas dentro daquelas caixinhas e definimos que, ok, isso é bom, isso é ruim. Nem sempre funciona dessa forma, tá? Situações, elas são muito únicas e muitas vezes a nossa experiência talvez traga uma interpretação negativa. Tem uma frase legal que é, por exemplo, um atleta que fala: eu não consigo render o meu máximo em campeonatos mundiais. O ponto é, às vezes o atleta nem foi para o campeonato mundial, só que a partir do que ele escutou de outras pessoas, ele interpretou isso. Que talvez ele não vai por causa da pressão, ou então que ele foi uma vez para o campeonato mundial e realmente ele fracassou ali. Por exemplo, um nadador que treinou muito a saída e queimou a largada ali, a saída da piscina, e aí foi eliminado. Ele realmente não conseguiu conquistar, na verdade ele nem pôde competir. Ele treinou tanto aquela saída que ele pensou que seria o ponto forte e não foi, acabou prejudicando ele. Mas assumir que isso vai ser definido como que eu não me dou bem nos mundiais, acaba sendo uma interpretação da situação muito extrema para um momento único, que sim era um momento importante, era um momento que não acontece todos os dias. Não foi qualquer campeonato regional que acontece a cada 2 meses, não. Foi um campeonato mundial. Mas a forma como ele está interpretando aquilo, isso sim vai causar mais impacto do que a situação. A situação ocorreu, assim como outras vezes que deve ter ocorrido, por mais que essa foi mais impactante. Mas é muito mais a interpretação que você dá para a situação do que realmente o que é. Então muitas vezes a gente sofre não pela situação em si, mas pela interpretação que trazemos para isso. Claro que o epiteto, gente, ele traz algo muito extremo, por exemplo, em relação ao luto de algum familiar morrer e você entender que aquilo faz parte do processo e que você não deve ficar preso à dor e sofrimento. Isso, às vezes, pela forma que ele traz, é algo muito assim, você entender e você não vai sofrer no momento. É algo extremo, tem um pouco de razão, mas ele deixa um pouco de lado a partir dos sentimentos ali da pessoa e diminui um pouco, traz muito uma perspectiva fria de isso deveria acontecer e eu não posso estar controlando, então vida que segue. Não tão extremista, também discordo um pouco dessa parte extrema que o Epiteto acaba trazendo aqui em muitos momentos. Mas que é interessante a gente estar refletindo sobre isso. Então, não exija nem espere que os acontecimentos ocorram de acordo com as suas expectativas, porque tem coisas que estão dentro do nosso controle e tem coisas que não estão. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com metas, é um tópico bem legal. Eu até teve live aqui também, acho que foi lá em 60, por ali, sobre criando metas, que eu fiz em agosto, setembro. E aí, eu conversando com um convidado, a gente conversou um pouco sobre como existem tipos de metas, né? Então, assim, existem as metas de processo, que são aquelas metas que você vai fazendo em busca de um desempenho. Então, se eu quero ter um desempenho X de bater, vou trazer um exemplo de corrida, eu quero bater meu RP, eu preciso ter treinamentos, então treinamento de musculação, metas, por exemplo, de peso, talvez metas também em treinos assim, de desempenho, metas, por exemplo, de construção, sabe? São os degraus que eu vou subir para alcançar o meu RP, que seria minha meta de desempenho, que é algo que depende de mim. Então o meu desempenho, ele depende unicamente de mim.
Ocorreu uma tempestade, algo fora do meu controle na corrida. Talvez eu tenha que diminuir o ritmo, mas mesmo assim eu ainda posso ter um desempenho bom. Talvez eu não bata a minha meta de desempenho, mas dentro das considerações ali da situação, eu consiga sim ter um desempenho legal. Franklin, e o resultado? O resultado ele estaria fora do nosso controle. Por quê? Porque o resultado vai depender também do meu adversário. Talvez o meu adversário ele seja melhor. Ele esteja treinando há mais tempo, ele tenha treinado mais, sabe? Ele tenha feito uma preparação diferente que o levou a conseguir conquistar ali a vitória. Então, o meu desempenho, eu tenho um certo controle, sabe? Eu trabalho para isso. O meu resultado final, em comparação, não. Então, talvez você faça a sua melhor entrevista de emprego e mesmo assim você não seja contratado. Mas nossa, eu trabalhei, meu currículo é o melhor. Ok, mas talvez na entrevista outra pessoa tenha ido melhor do que você. Ou então ela se encaixe melhor dentro do perfil do que ela na seleção está buscando. Certo? Isso é muito legal quando a gente fala, por exemplo, de seleção brasileira, né? A gente fez uma live aqui também sobre seleção, a convocação. E um ponto é que muitas vezes o pessoal não entende, tipo, não dá pra fazer, gente, uma seleção com 11 atacantes jogando em campo. Porque é isso, normalmente o atacante é aquele jogador que mais se destaca e todo mundo, tipo, fica, nossa, caramba, ele tem que jogar na seleção. O Gabigol, por exemplo, do Flamengo. Só que não dá pra fazer uma seleção só com atacantes. Isso é uma verdade. Seria incrível? Não. Porque ia ficar um monte de cara que é atacante e ia dar muito certo. O ponto é que, quando o treinador faz uma escolha, por mais que às vezes pareça que está fazendo uma escolha errada, mas a escolha dele é em relação à construção da equipe. Então ele está pensando aqueles jogadores em relação ao que ele acredita que vai ser melhor para a estrutura de jogo que ele tem. Talvez um jogador ou outro não se encaixe muito bem nessa estrutura. Tá? Então não é que eles são ruins, não é? Talvez eles sejam até melhores do que outros que estão lá, mas pela posição dele, pela função dele, talvez ele não se encaixe no que o treinador está buscando. Tá? Então, esse é o ponto que eu queria trazer aqui, sobre você não ter controle sobre as coisas, mas você ter controle sobre aquilo que você pode estar realizando. Na página 29, a gente fala um pouco sobre produtividade agora, no qual o texto traz: o que fazemos é menos importante do que a maneira como fazemos. Pegou? O que fazemos é menos importante do que a maneira como fazemos. Quando compreendemos realmente esse princípio e vivemos de acordo com ele, embora as dificuldades continuem a surgir, já que também são parte da ordem divina, ele traz muito essa parte divina, alma e tal, é normal, em filosofia. Embora as dificuldades continuem a surgir, ainda assim será possível ter paz interior. O que acontece? Ele traz que é muito mais importante você fazer isso bem, algo que você escolhe fazer bem, do que você fazer algo talvez em quantidade. Então, o que você faz é menos importante do que a maneira como você faz. Eu já vi discursos contrários. Por exemplo, uma vez eu estava assistindo uma live sobre produtividade e marketing e tal, e o cara falou: olha, eu prefiro muito mais aquela pessoa que me traz um serviço em 5 horas que tá nota 8 do que aquela pessoa que passou 3 dias para me dar uma nota 10. Pô, Frank, não faz sentido. Porque ele prefere o cara que fez em 5 horas do que o que fez em 10. 3 dias, no caso. Porque o que fez em 8, o que fez em 5 horas, se a gente comparar, ele fez um trabalho bom. Não é perfeito, mas que fica muito mais fácil você estar identificando agora em conjunto o que precisa ser melhorado e dar um direcionamento melhor. Provavelmente o cara que passou 3 dias para fazer o mesmo projeto, por mais que o dele esteja perfeito, nota 10, mas ele passou muito mais tempo para estar estruturando aquilo. Então muitas vezes é melhor você estar fazendo, não ser o nota 10, do que você passar dias e dias buscando o que pode ser melhorado e atrasando o processo, tá? Não sei se isso faz tanto sentido, mas é uma perspectiva de produtividade que, por exemplo, eu já vi, como eu trouxe agora esse exemplo, ser priorizada. De, faz, entrega aí tipo um esboço e a gente melhora. Então, a gente melhora. Ou então, eu direciono você ao que melhorar.
Não fica algo muito de vou levar o projeto perfeito porque é o final. Não, você não precisa trazer o trabalho final. Você pode trazer algo um pouco mais abaixo do esperado, mas que você vai conseguir melhorando. Você não precisa trazer o 100% completo. Talvez você traz 80% e você complementa depois. Sabe? Isso não vai atrapalhar. Na verdade, até facilita e adianta um pouco da resolução. O que a Epiteto acaba trazendo aqui é muito contrário a isso, mas também interessante. Que muitas vezes não é o que você está fazendo em quantidade, mas sim aquilo que você está fazendo em qualidade. E aí, na 34, falando um pouco sobre essa questão ainda de produtividade, ele traz um pouco sobre distrações, né? E é interessante como hoje em dia é muito discutido como o tempo passa rápido e que parece que os dias estão mais rápidos e a gente não tem tempo mais para nada, mas desde séculos e séculos atrás já era trazido isso em muitos textos, tá? Então é interessante como as pessoas sempre reclamam do tempo. Então naquela época lá, tipo século I, o pessoal já reclamava de tempo e não tinha celular com Instagram, TikTok, YouTube e Netflix para estar usando, sabe? Tipo, eles tinham o dia a dia deles, mesmo assim eles não tinham tempo e o dia funcionava da mesma forma, tá? E ele traz, existem tempo e lugar certo para diversão e distração. Então isso é algo que vai um pouco também dentro da proposta de produtividade mais saudável, que seria a ideia de que você precisa de um tempo de lazer, de descanso, tá? Isso tem que ser contabilizado. E quando a gente pergunta para um atleta quanto tempo ele treina, é comum ele estar trazendo que, olha, eu treino 16 horas, por exemplo. Aí você fica, caramba, como é que ele treina 16 horas? É que alguns atletas vão estar trazendo como o descanso que ele tem como parte do seu treino. Uma vez eu assisti um podcast com um atleta de fisiculturismo, ele trouxe, eu não recebo para treinar. Tipo, eu não sou um atleta profissional, não recebo salário aqui, tipo, meus patrocinadores para treinar. Eu recebo para descansar. Porque o descanso que ele vai ter, para ele conseguir dar um treino muito bom e depois ele poder descansar, isso vai sim causar grande efeito. Porque ele precisa recuperar aqueles músculos para voltar novamente a treinar melhor. Uma pessoa normal, que tem várias funções de trabalho, que não é um atleta profissional, ele tem uma vida a cumprir. Então, teve até uma live sobre o triatlon que a gente fez aqui, que a gente conversou sobre isso, por se era mais difícil estar trabalhando com atletas amadores do que profissionais, porque o profissional, ele tem descanso. Ele treina, descansa, treina a sua segunda rodada, né, triatlon, e depois descansa novamente. Um amador é aquela pessoa que ela vai treinar, ela vai para o trabalho, ela vai fazer um segundo treino no dia, provavelmente, vai fazer mais coisas da casa, da vida dela ali, resolver, e aí, teoricamente, vai descansar. Não é o mesmo descanso que um profissional tem. E talvez até ele busca fazer a mesma intensidade de treino que um profissional. Se o profissional tem descanso, ele não. E isso vai diminuir a evolução, certo? Então, esse é outro ponto importante, de que existem tempo e lugar certo para a diversão e distração, mas nunca permita que elas se sobreponham aos seus verdadeiros objetivos pessoais. O que ele traz aqui, o Epiteto, é muito que desde aquela época, gente, já acontecia de às vezes a pessoa focar muito naquela questão do desejo, na diversão, na distração, que é importante. Mas se você consome muito tempo do seu dia focado nisso e esquece de fazer aquilo que levaria você a se tornar a pessoa que você quer ser, fazer aquilo que você quer conquistar no futuro, tá? E é muito uma conquista pessoal e não uma conquista material. Mas você se sentir bem, sabe? Ser a pessoa que você gostaria de ser no futuro. Se você ficar muito preso a distrações e diversões, que são importantes, tá? Mas se você vive com base nisso, talvez você vai deixar de estar podendo evoluir, alcançando seus objetivos. E aí lá na página 72, é um pulo enorme, mas ele traz novamente isso. Epiteto acaba trazendo aqui no texto. Defina claramente a pessoa que você quer ser. Quem exatamente você quer ser? Tô na página certa? Tô. Eita. Não, peraí. Esse aqui é isso mesmo. Quem exatamente você quer ser? Que tipo de pessoa você deseja ser? Quais são os seus ideais pessoais? Quem você admira? Quais são as características especiais dessa pessoa que você gostaria de ter? Se você tem um diário, anote o que está tentando ser, de modo que possa consultar essa autodefinição. Então, o Epiteto acaba fazendo um exercício muito legal, que acho que é um exercício que é rotineiro, assim,
dentro do trabalho psicológico, principalmente quando a gente vai trabalhando com valores, com propósito de vida, em relação a o que você está buscando, sabe? Ter uma meta clara, ter um objetivo claro. Porque muitas vezes a tomar decisão, se você não tem clareza do que você está buscando alcançar, você não tomar a decisão que vai te levar a escolher coisas que são muito mais fáceis e trazem prazer momentâneos. A gente conversou sobre isso um pouco na live passada, não sei se foi anterior, foi a live sobre dopamina, o livro Nação Dopamina, acho que foi anterior ainda mais, que eu acabei trazendo para vocês aqui, foi um sábado também, um pouco sobre como a gente busca atividades que são mais dopaminérgicas, né? Aquele que causa um desejo momentâneo para você estar realizando, só que se você não tem esse controle, esse domínio, você é muito levado por essas situações que são prazerosas naquele momento, você acaba deixando de estar fazendo coisas que vão ser mais importantes pensando-se a longo prazo. Então, você sair comendo uma caixa de chocolate e você não pensar nas consequências disso para a sua saúde, por exemplo, ao seu propósito de ser uma pessoa mais saudável no futuro, mas também até estéticos, tá? Como a gente conversou, que acaba sendo importante. As pessoas ligam sim para a parte estética, não tem como evitar. E aí você pensa, pô, essa caixa de chocolate aqui é pelo menos umas 5 horas de cardio que eu vou ter que fazer. Você vai perceber que o peso a longo prazo, a curto prazo até mesmo, não vai valer a pena. Então, talvez vai distanciar você muito mais daquele seu eu que você está buscando ser. Então, se você não tem clareza disso, da pessoa que você quer ser, se você não define muito isso bem, é provável que sim, a longo prazo, você se arrependa de algumas atitudes, comportamentos que foram prazerosos, momentaneamente foi incrível, mas que quando se para pensar, você percebe que errou, tá? Que você realmente não fez o melhor que você poderia estar fazendo naquele momento. E aí, dando continuidade, ainda falando sobre esse tema do prazer, no texto Prefira a satisfação duradoura à gratificação imediata, o que o Epiteto acaba trazendo? Se existe a promessa de um prazer que o atrai sedutoriamente, pare e deixe algum tempo para refletir antes de se entregar a ele de forma impulsiva. Existem várias estratégias assim para comportamento alimentar, por exemplo, que eu quero comer muito isso, então eu quero fazer algum comportamento tipo de vício, tal, que eu quero fazer muito isso agora. É você parar, refletir um pouco, e se daqui a 2 horas você ainda quiser fazer muito isso, quiser comer muito aquilo, aí você faz. Mas é você dar um tempo para você não ser levado muito pelo impulso, no momento. De maneira menos passional possível, examine bem a questão. Será que esse prazer vai trazer apenas um deleito momentâneo ou uma satisfação verdadeira e duradoura? Então, o Epiteto acaba trazendo muito isso que eu acabei falando da dopamina, tal, que é algo mais recente da gente estar discutindo, mas que desde aquela época já era possível estar se observando e discutindo sobre como a gente se afasta, talvez, do nosso objetivo de vida, daquela pessoa que a gente quer ser, por escolhas que trazem gratificação momentânea, mas que a longo prazo, na verdade, acabam sendo até ruins e afastando você de quem você gostaria de se tornar. E aí, mudando um pouco de assunto, mas dando continuidade aqui às temáticas do livro, na página 44, dentro do texto Evite adotar os pontos de vista negativos de outras pessoas, o Epiteto começa a falar um pouco sobre como o ambiente, como amizades, relacionamentos acabam afetando e muito nos nossos objetivos, nas nossas relações, de maneira geral, em quem nós somos, na verdade. Os pontos de vista e os problemas das outras pessoas podem ser contagiosos. Não pratique sabotagem contra si próprio, adotando inconscientemente atitudes negativas e improdutivas pelo seu contato com os outros. Quando eu li isso aqui, gente, eu lembrei muito de uma frase que é até recorrente dentro do contexto clínico, mas também que pessoas próximas eu já acabei ouvindo falar, que é: eu absorvo muito. Vocês já ouviram esse termo, alguém falando isso? Ou então vocês mesmos percebem-se que eu absorvo muito dos outros. Algumas pessoas trazem até como energia, né? Eu absorvo muito a energia do lugar, dos outros. Mas isso está muito ligado a quem você tem dentro do seu ambiente. São pessoas que estão te ajudando a construir e te levar a ser uma pessoa que você quer ser, a conquistar aquilo que você está buscando alcançar? Ou são pessoas que acabam realmente te puxando um pouco para trás, sabe? Realmente te levando a tomar decisões que vão contra aquilo que você acredita. E dentro disso, dando um belo de um pulo, ele traz lá para frente no texto Tenha cuidado com as companhias o seguinte: tenha cuidado com as pessoas com quem você se relaciona. É humana a tendência de imitar os hábitos
daqueles com que interagimos. Até na live de hábitos, nossa, eu teve muita live recente que faz relação com esse livro, porque ele está muito ligado a essa questão de produtividade, de realmente de comportamento alimentar, por exemplo, que eu acabei trazendo, de propósito, de metas, sabe? E ele acaba trazendo isso com uma forma que as pessoas que estão ao seu redor, elas têm sim uma grande influência em quem você é e no que você está buscando alcançar. Então, se você tem próximo de você pessoas que têm comportamentos que não vão em direção àquilo que você acredita, então, meus amigos todos adoram, chegam na semana, numa quinta-feira e querem ir pro bar à noite. Naturalmente, você vai ter interesse em fazer isso também. E não é que isso é ruim, mas a questão é, até que ponto isso é necessário? Sabe? E aí voltamos para aquele ponto do desejo, voltamos para aquela questão também de comportamentos que talvez você faz muito pelo prazer momentâneo, mas que te afastam você daquilo que é importante. E aí, quando a gente pega isso, realmente essas pessoas estão ajudando a construir, estão te ajudando a crescer, a se desenvolver? Ou pelo contrário, elas estão, na verdade, até te absorvendo um pouco, fazendo você tomar decisões que talvez você não tomaria se você estivesse com outras pessoas que te levassem mais próximo daquilo que você acredita. Ele traz, você não é obrigado a dividir seu tempo com certas pessoas só porque elas o tratam com simpatia. Não é que esses amigos que às vezes te levam para longe daquilo que você acredita, eles são pessoas ruins. Não. E eles às vezes são pessoas simpáticas, agradáveis, sabe? Que te ajudam, que estão ali para apoiar. Mas às vezes a forma que eles vivem, tá? Que não é errado, mas te faz te distanciar de quem você é mesmo. Então, o segredo é só procurar a companhia de pessoas que o elevem, cuja presença desperte o que há de melhor em você. Lembre-se, porém, de que a influência moral é uma via de mão dupla e, portanto, nossos pensamentos, palavras e ações devem exercer uma influência sempre positiva naqueles com quem convivemos. O ponto é, você também não dá para esperar só que as pessoas ao seu lado te façam crescer e te tornar uma pessoa melhor e te aproximar daquilo que você está buscando. Você também tem que acabar fazendo isso, né? Não dá para ser uma via de mão única que só você ganha com as pessoas ao seu redor. Você também tem que, de alguma forma, estar contribuindo dentro daquele grupo, tá? E isso vai impactar muito no que é trazido no texto... Examine o que vem primeiro, depois o que vem em seguida, e só então comece a interagir. Isso é muito legal, tá? Já vai em direção um pouco do encerramento aqui da live, que tem até um trecho específico, foi o que eu comentei, que ele fala um pouco sobre um atleta olímpico. Ele traz o seguinte: o que um desejo desses pressupõe? Então, quando uma pessoa ela diz que eu quero ser um medalhista olímpico, o que esse desejo tem a dizer? O que tem de acontecer primeiro e em seguida? Então ele traz muito do passo a passo. Não é uma coisa do dia para a noite, que a partir da manhã eu vou me tornar um atleta olímpico. Tá, o que é que eu preciso estar fazendo? Você tem que entender os passos. O que é que você precisa estar alcançando? Eu quero ser o campeão mundial. O que isso significa? Eu quero ser o melhor do mundo. O que isso significa? Você vai ver qual é a base, qual é a métrica que você vai estar usando para definir isso. Então, a importância dessa clareza dos passos é algo muito interessante no entender na busca dos seus objetivos. E aí, o que será exigido de você? E o que virá em consequência disso? Será que toda essa linha de ação vai ser realmente benéfica para você? Todos esses comportamentos que você vai ter que realizar, todas as abstinências, sabe? Toda a dedicação que você vai ter que ter para alcançar esse objetivo. Por exemplo, ele traz o exemplo do atleta que quer ter uma medalha olímpica. Será que isso vale a pena? E se a resposta for positiva, vai em frente. E aí, o ponto é que um atleta olímpico, continuando no exemplo, ele terá que seguir uma disciplina rigorosa, que vai levar aos limites de sua resistência, terá que se submeter a regras severas, seguir uma dieta apropriada, exercitar-se intensamente em horários regulares, seja calor, seja frio, não beber, não fumar, deverá seguir as instruções de seu treinador, como se ele fosse o seu médico. Esse exemplo até meio... Beleza, mas deverá seguir as instruções de seu treinador como se ele fosse seu médico. Então, quando estiver de fato competindo, haverá sempre o risco de ser eliminado, poderá machucar um braço, ter uma distinção, cair com o rosto na terra e depois de passar por tudo isso, ainda poderá ser derrotado por outro atleta. Volta para aquele exemplo. A gente não tem controle, por mais que a gente se dedique de toda essa forma, sabe? No ciclo olímpico, e anos e anos e anos de treinamento, talvez você não alcance seu objetivo. Talvez vai ter alguém que vai ser melhor do que você. E não é percebendo tudo isso, ele traz, ao analisar o panorama completo da situação,
você se distingue do mero diletante? Diletante é aquela pessoa que faz alguma atividade por hobby. Daquela pessoa que não participa das coisas porque elas lhe parecem interessantes ou não exigem grande esforço. Se mesmo depois de tudo isso, de você ter essa clareza de todos os passos, de tudo que você vai ter que passar, você ainda quer persistir? Ok, vá, sabe? Isso, você fez sua escolha, você tem clareza disso tudo, e você não está fazendo isso apenas por um desejo momentâneo, mas sim porque é algo que está relacionado aos seus princípios e aquilo que você acredita que você pode se tornar. Então, a menos que nos entreguemos de coração a nossos empreendimentos, nós nos tornaremos pessoas vazias, superficiais e nunca desenvolveremos nossos talentos naturais. Superficiais, aí todos conhecemos pessoas que, como macacos, imitam tudo o que parece novidade no momento, tudo que chama atenção. Esse exemplo dele quer dizer muito relacionado a pessoas que vivem pulando de prazer em prazer, de galho em galho, sabe? Vivem não buscando um propósito, uma árvore maior, mas sim se divertindo ali nos galhos inferiores. Porque não é que isso é ruim, é só que ela está muito presa em desejos e não presa em realmente um propósito final, certo? Mas logo seu entusiasmo e seus esforços esmorecem e elas abandonam seus projetos assim que eles viram rotina, as exigências aumentam. Então ele traz, não com palavras muito legais aqui nesse trecho, mas muito focado em pessoas que pegam um propósito e abandonam e partem para outro, e quando ficar meio repetitivo e não está conseguindo alcançar as próximas metas, desiste e parte para outro. E que isso muitas vezes acontece porque a pessoa não tem clareza tanto dos seus talentos, daquilo que ela é boa, daquilo que ela pode se aperfeiçoar, como também de quem ela quer ser. E de forma consequente, se ela quer ser X, ela sabe todos os passos para chegar até lá. Então, se ela quer alcançar um patamar Y, ela precisa entender cada degrau que vai ter que passar para então chegar próximo desse patamar. O ponto é, talvez ela nem alcance esse patamar, mas o processo em si que vai levar ela vai ser mais interessante e ela está disposta a vivenciar isso do que em si o patamar final. O patamar vai ser incrível, mas talvez a felicidade dela vai ter muito mais nesse processo aqui. Em cada degrauzinho que ele vai subir, que vai aproximar. Então, cada rotina, cada exemplo do atleta aqui, cada realmente abstenção, a dieta apropriada, se exercitar intensamente, todos os treinos, tudo isso vai ser mais importante do que em si a vitória final, sabe? Então, por fim, no último texto que eu queria trazer para vocês é o aperfeiçoamento de talentos pessoais depende de ser honesto consigo mesmo. Então, estamos sempre aprendendo, sempre crescendo. É bom aceitar os desafios. É dessa forma que progredimos para o nível seguinte de desenvolvimento intelectual, físico ou moral. Ainda assim, não se iluda. Se você tentar ser alguém ou alguma coisa que não é, vai atrofiar seu verdadeiro eu e acabar não desenvolvendo os potenciais em que você teria se destacado naturalmente. O Piteta acaba concluindo aqui muito do que a gente foi construindo no nosso papo de hoje, sobre você ter clareza daquilo que é desejo e aversão, daquelas situações que vão te distrair, você ter clareza do que realmente está dentro do seu controle, você entender dentro desse processo as escolhas que você vai tomar e que ela tem que estar ligada àquela pessoa que você está querendo se tornar, aquilo que você está querendo conquistar. Se as pessoas ao seu redor, o seu ambiente ao seu redor, ele vai te ajudar a se construir, vai te aproximar daquilo que você está realmente querendo buscar alcançar. Você tem clareza que talvez mesmo você seguindo todo esse processo que você vai ter que saber, todo o sofrimento que você vai passar, nem tudo vai ser prazeroso, mas mesmo com todo esse processo, talvez você nem alcance o seu objetivo. E muitas vezes você não vai alcançar isso porque você tomou a decisão mais focada no desejo, em algo que você achou que é incrível, e não realmente naquilo que você tem potencial para alcançar. Talvez você na verdade vai ter um talento específico, uma habilidade específica que pode te fazer te destacar. Não é que você não possa conquistar outras coisas com esforço, com dedicação, com estudo, mas que vai ser mais difícil. Mas se você tem, mesmo sabendo dessa dificuldade, você ainda decidiu tomar essa decisão, cara, continua. Tá? A clareza, esse processo de autoconhecimento do que você vai querer alcançar, ele acaba sendo muito mais interessante do que viver apenas de galho em galho pelo desejo e prazer e pulando de uma situação para outra e tentando controlar coisas que estão fora do seu controle e vivendo de desejos e distrações. Certo? Então, era isso que eu queria trazer um pouco do livro A Arte de Viver do Epiteto, tá?
A levezinha durou acho que uns 40 minutos. Foi um papo legal, eu realmente gostei de ler esse livro. Eu li agora, recente, assim, finalizei na verdade anteontem, então tem pouco tempo que eu acabei lendo ele. A parte mais final, que dentro desse livro aqui, essa edição especificamente, ele traz um livro à parte, sabe? De ensinamentos essenciais sobre virtude, felicidade e tranquilidade. Eu acabei não trazendo nenhum trecho dele, porque é uma parada muito mais reflexiva e também entra um pouco naquela questão extrema que eu falei com vocês, que eu não curti muito no livro, tá? Porque o estoicismo tem um pouco disso, de ser algo muito extremo, que tenha clareza do seu propósito e siga ele, não importe quem você vai ter que passar por cima ou o que você vai ter que passar por cima, e o mais importante é o seu objetivo, e eu acho isso um pouco extremo, tá? E que essa parte aqui que ele traz muito mais de clareza dos seus objetivos acaba sendo muito mais legal do que esse trecho de passar por cima de todo mundo e de todos, tá? Então é isso, basicamente. Agradeço a quem assistiu, quem está vendo a gravação. Espero ter contribuído de alguma forma aqui com esse conteúdo do livro A Arte de Viver. E é isso, galera. Até a próxima semana em mais um episódio do SagaCast. Tchau, tchau.